Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 30 de abril de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos? Bom, tropa, sábado amanhã, dia 30, é o último dia do mês. Eu quero, na verdade, nós queremos fechar com chave de ouro. Então vamos embora, hein? Vamos pra cima, vamos pras cabeças. Passando sobre ontem rapidamente, foi um dia muito bom pra gente, conseguimos cravar quase tudo, mais um bilhete do canal batido ontem sem muito susto, né? Graças a Deus, o Flamengo garantiu ali logo no início, né? O último jogo, então show de bola. Vamos lá, o que acontece? O que eu tenho pra amanhã? Eu separei alguns jogos bons e alguns jogos perigosos naquele esquema lá que eu conversei com vocês. Quando for um jogo perigoso, vou avisar para vocês tomarem um pouco mais cuidado se vão querer entrar ou não. Quando for um jogo que eu tenho mais confiança, eu também vou avisar. Beleza? Então bora. Sabadão normalmente tem muitos jogos, o dia acaba ficando um pouquinho mais longo, vamos logo começar, tá? Quem puder, me seguir no Instagram, tá? Vou deixar aqui o @, tem um link na descrição também, conto muito com a ajuda de vocês e já falei, né, que em breve vai rolar um conteúdozinho, vai rolar, tô falando que vai rolar. Vambora. 8h30 da manhã, campeonato inglês, eu tenho um jogo do Liverpool, que vai visitar o Newcastle. O que eu tenho de interessante aqui? O Liverpool tá brigando pelo título, né? Tá com uma campanha sensacional. E o Newcastle, cara, depois que chegou o Sheik lá, contratou os jogadores, contratou o Bruno Guimarães, tá jogando de terno, tá? Esquece, tá jogando muita bola se ele não for pra Copa. Pode acabar o futebol. É um confronto difícil. O Liverpool está a 1 ponto do Manchester City, faltam 5 rodadas para acabar, né? Lembrando que tem um confronto da Champions League, o jogo da volta agora no meio de semana, então tanto o Liverpool quanto o Manchester City vão jogar. O Liverpool está um pouco mais tranquilo, né? O jogo do Manchester City é lá na Espanha contra o Real Madrid, o Liverpool já fez o 2-0 contra o Villarreal. Só que assim, tropa, por mais que o Newcastle esteja fazendo uma grande campanha de recuperação, cara, o Liverpool que é o grande interessado no jogo, tá? Porque o Liverpool tá aqui a 1 ponto, brigando aqui ponto a ponto com o Manchester City. O Newcastle, ele tem uma remota chance, né? Se os planetas se alinharem, ele consegue buscar aqui uma 7ª posição, uma vaga na Conference League. Mas, é muito improvável, tá? Muito teria que ganhar as 5 e torcer para um monte de combinação de resultados e acredito que isso não vai rolar. O Liverpool em 33 jogos fez 85 gols e sofreu 22, é o melhor ataque da competição. E o Newcastle fez 40 e sofreu 55. É um time que sofre muito gol, só que esses gols a maioria foram sofridos no primeiro turno. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam normalmente, jogo de gols, dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. O Liverpool não perde para o Newcastle há 10 partidas, então tem um grande retrospecto. Então, as duas equipes vêm de 4 vitórias seguidas. O Newcastle, dos últimos 5 jogos, em 4 foi a primeira equipe a marcar. O Liverpool vem de 11 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Liverpool tá voando. Tá? Já falei que se não fosse aquela derrota para a Inter, mas que ele estava se classificando com a derrota, ele estaria com mais de 20 jogos invicto. Quando trouxe o Luiz Dias, o time encaixou muito legal ali, Salah, Mané, Luiz Dias, ficou show de bola. Ficou melhor ainda do que com o Diogo Jota ou com o Firmino. Então, tropa, para esta partida aqui é o seguinte, acredito que o Liverpool é favorito? Sim, o Liverpool é favorito, se ele jogar com o time completo, né? Independente da fase que o Newcastle esteja, o time do Liverpool é muito melhor e está almejando ali o título. O problema desse jogo é que existe um risco, né, do técnico do Liverpool, do Klopp, ele não colocar todos os jogadores, né? Não botar o Salah e o Mané, poupar um deles, deixar um descansando. E, se o Liverpool não for completo, essa odd aqui para mim não compensa, tá? Então, o que eu aconselho para entrar na vitória, eu aconselho esperar sair a escalação. Se o Liverpool tiver completo, aí vale a pena. Se tiver Salah e Mané jogando e o Van Dijk na zaga, tá? Esquece. Aí já compensa, tá? Então, eu aconselho esse jogo, dar uma olhada na escalação antes. Mas pré-live, o mar de 1,5 é interessante porque o Liverpool ele vai jogar no ataque, já é o melhor ataque da competição, é um time que precisa vencer o jogo porque ele está atrás do seu rival. E o Newcastle vai querer aproveitar esse bom momento, tá jogando em casa, quer terminar bem a liga. Então acredito também que ele vai se expor e pode ser um jogo bom para a gente ver 2 gols. Então pré-live eu vou cravar o mar de 1,5. Essa vitória sem a escalação
não me pega, tá? Não me pega. Então é isso, placar para mim desse jogo, 2-1 pro Liverpool. Também às 8h30 da manhã, campeonato alemão, eu tenho o jogo do Hamburgo que vai visitar o Ingolstadt. O que eu tenho aqui, tropa? Eu tenho o Ingolstadt que já está rebaixado. Ele em 31 jogos venceu apenas 4, empatou 8 e perdeu 19. Uma péssima campanha, um time que acabou de subir, vai cair, né? E não tem jeito, tinha que cair mesmo. E do outro lado aqui eu tenho o Hamburgo, que está lutando pelo acesso, né? O Hamburgo que é um time, campeão de Bundesliga, campeão de Champions League, já está há alguns aninhos aqui, batendo na trave. Ele tem 51 pontos, mas assim, ele está apenas a 3 pontos do terceiro colocado, que vai disputar uma repescagem, né? Vai ter chance de subir. Os 2 primeiros eles sobem direto. Também tem chance, porque ele está a 5 pontos do Schalke, faltam 3 rodadas, em 3 rodadas tudo pode acontecer. Mas assim, antes da gente pensar, né, nessas 2 rodadas que faltam, antes do Hamburgo pensar nessas 2 rodadas que faltam, ele precisa pensar nessa. E ele tem que ganhar do Lanterna, porque se ele não ganhar do Lanterna já é adeus, tá? Ele não tem mais chance. Se ele não ganhar do Lanterna, pode esquecer. O Hamburgo é um time que perdeu pouco, perdeu apenas 6 em 31 jogos, só que é um time que empatou muito, empatou quase a mesma quantidade de jogos que venceu, aí acabou complicando muito a estrada aqui do Hamburgo. É um time over, em 31 jogos fez 58 gols e sofreu 32. O Ingolstadt, apesar de fazer poucos gols, é um time que sofre muitos gols também, sofreu 58. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam normalmente jogo de gols dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Ingolstadt não vence a 3 partidas, vem sofrendo gols a 10. Das últimas 5 em 4 foram ambas marcam. O Hamburgo das últimas 7 em 6. A gente teve pelo menos 3 gols. O Hamburgo que chegou a dar uma sequência pra gente mais de 10 jogos, cravando mais de 1,5 gol do bilhete. Aí ficou um jogo ali, vacilou, mas depois já voltou. Então vamos lá, acredito que o Hamburgo vai vencer? Sim, o Hamburgo tem tudo para vencer. O problema é que os jogos que são mais fáceis para o Hamburgo são os jogos que ele entrega. Tá? Então quem quiser ir nessa vitória, eu aconselho ir com empate anula, vai estar pagando 1,20, será a odd de bilhete. Para fazer seco, teria que ser sem bilhete, tá? Faz uma entrada simples, sem bilhete, vai pagar metade do valor, pode ser interessante. Mas é um jogo que eu prefiro explorar gols, eu prefiro explorar o mais de 1,5 gol, porque é o que eu falei para vocês, o Hamburgo, quando ele tem essa obrigação de vencer, que é um time mais fraco, é o jogo que ele vai atacar e vai se enrolar na defesa. Então eu vou cravar esse mais de 1,5 gol. Eu só não vou cravar o ambas marcam, porque o Ingolstadt está com um ataque muito fraco. Mas por isso que eu não vou cravar o ambas marcam. Mas esse mais de 1,5 gol aqui me pega, até porque sair ambas, o 1,5 já bateu. Beleza? Então é isso. Pode ser interessante essa vitória do Hamburgo também, porque é o interessado no jogo, mas conhecendo o Hamburgo eu preferia ir em gols. Placar para mim, vou cravar um 2-0 para o Hamburgo. Também às 8h30 da manhã, mais um jogo aqui que vale acesso. Esse aqui é pela 3ª divisão da Inglaterra, a League One. Eu tenho o líder, o Wigan, que vai visitar o Shrewsbury. Rapaz, o cara tem um nomezinho aqui que são pica. São 2 equipes que vivem um mau momento. O Wigan está a 5 jogos sem vencer, porém continua na liderança. Interessante também que por mais que o Wigan esteja a 5 jogos sem vencer, se você pegar os últimos 10 jogos, ele só perdeu 2. Isso é interessante porque a gente vai buscar. O Wigan tem 89 pontos, só que perdeu toda a gordura que ele tinha. Ele está a 2 pontos apenas do Rotherham, que é o segundo, e está a 3 pontos apenas do terceiro. Então já se complicou, porque os 2 primeiros sobem direto. E do terceiro ao sexto vão fazer uma repescagem por mais uma vaga. Já o Shrewsbury ele não almeja mais nada. Ele não tem chance de cair, não tem chance de ficar aqui em cima. O Wigan, em 45 jogos, perdeu apenas 8, continua fazendo uma boa campanha, fez 79 gols e sofreu 44. E o Shrewsbury, em 45 jogos, fez 47 gols e sofreu 48. Não é um time tão over assim. Vamos dar uma olhada no histórico. O Wigan vem de 3 vitórias seguidas contra o seu adversário. As 2 equipes vêm de 5 jogos sem vencer, a gente comentou ali. Shrewsbury vem sofrendo gols a 5 partidas, o Wigan vem sofrendo gols a 4. Das últimas 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e das últimas 6 em 5 foram ambas marcas. Tropa, eu sei que é arriscado, tá? Eu sei que é arriscado, vou avisar para vocês que é arriscado, mas esse Wigan empate anula me pega muito, tá? Por que é arriscado? Porque o Wigan não vive um bom momento. Só que se a gente olhar também do outro ponto de vista, o Shrewsbury também não vive um bom momento. E entre o mau momento do Shrewsbury e o mau momento do Wigan, eu fico com o Wigan. Até porque o Wigan precisa muito vencer esse jogo. Se o Wigan vencer essa partida, ele já está classificado para a 2ª divisão, já consegue o acesso. Enfrentando um adversário mais fraco, cara, é o jogo da vitória. É o jogo da subida, irmão.
Só que de qualquer forma, eu não vou nessa vitória seca, eu vou com um empatezinho, porque em caso de empate, tá ligado? A gente não perde, apenas anula. Então esse empate anula aqui é interessante, porque eu acredito que o Shrewsbury não vai vencer, no máximo empatar. E é isso, placar pra mim, mais um joguinho de 2-0. Vou cravar um 2-0 pro Wigan. 9 horas da manhã, segunda divisão da Itália, eu tenho um jogo do Pisa, que vai receber o Cosenza. Esse jogo tem uma situação muito interessante, vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Pisa, ele é o sexto colocado com 63 pontos, lembrando que os dois primeiros sobem direto. Normalmente nas divisões inferiores europeias acontece isso, os dois primeiros sobem direto e depois tem alguns times que vão brigar por uma vaga, e o que vai acontecer do terceiro ao oitavo, vão brigar por mais uma vaga. E o seguinte, o Pisa em 36 jogos ganhou 17, empatou 12, perdeu 7, é um time que perdeu pouco, fez 45 gols e sofreu 33. Do outro lado eu tenho o Cosenza, que está na zona do rebaixamento, em 36 jogos ganhou apenas 7, empatou 10 e perdeu 19, fez 34 gols e sofreu 58, sofre bastante gols o time do Cosenza. Olha só, esse aqui é o detalhe, o Cosenza, jogando fora de casa, ele ainda não venceu na competição. São 18 jogos, nenhuma vitória, 7 empates e 11 derrotas. É uma péssima campanha como visitante. Já o Pisa, jogando em casa, perdeu apenas 1. Então, o que acontece? Eu tenho dois extremos ali. Um grande mandante contra um péssimo visitante, né? O pior visitante. E outro detalhe também é que o Pisa, por mais que esteja aqui nessa vaga de repescagem, ele está apenas a 3 pontos do segundo colocado, que busca a vaga direta, e apenas a 5 pontos do primeiro. Né? Contando que faltam ainda 2 rodadas, ele consegue até passar o líder. Né? Pessoal, tudo bem que aí os planetas têm que se alinharem, né? Tem que acontecer uma série de fatores, mas estou falando que tem chance pelo menos de buscar essa vaga direto. Para isso, precisa vencer de um time que não ganha fora de casa. Vamos dar uma olhada no histórico. O Pisa não perde para o Cosenza há 3 partidas, então tem um bom retrospecto. Pisa vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 7 em 5. A gente teve menos que 3 gols e nada de interessante aqui para o Cosenza. Então vamos lá, tropa. Para essa partida aqui, gostaria de explorar a vitória do mandante com o empate anula para colocar no bilhete. Vai estar pagando 1,20 também. 1,20, mas 1,20 não dá dinheiro. Se você entrar simples, normalmente não vai dar. Não estou falando que não dá, porque tem gente que trabalha com odd baixa, e eu conheço. Mas para botar no bilhete é interessante. Você junta ali, uma odd de 20, uma de 25, uma de 30, esquece, tá? Você já está com uma odd de 1,90 e pouco. E a maioria dos jogos é coberto com empate. Então, assim, é um jogo interessante, porque eu acredito que o Cosenza vai manter essa escrita de não vencer fora de casa. E quem quiser ir na vitória seca, também aconselho sem bilhete, fazer uma vitória simples, 50% do lucro. Dá até para botar no bilhete, 50%, mas eu iria esse jogo com empate, tá? Até porque o Pisa dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Placar para mim desse jogo, 1-0 pro Pisa. 10 horas da manhã, Campeonato Italiano, tem um jogo da Napoli contra o Sassuolo. Aí já de cara, falou Sassuolo, falou em gols. A Napoli que já entregou o título, né? Igual esse último jogo, tava ganhando de 2-0, tomou uma virada, faltando 10 minutos na verdade, tomou a virada, tomou gols 82, 85, se eu não me engano, nos 90, um negócio assim. Vou dar uma olhada aqui na classificação. A Napoli é a terceira colocada, está com 67 pontos. Eu não queria comentar esse jogo, porque a Napoli já não almeja mais nada. O único objetivo dela agora é ficar na frente da Juventus, só dá para brigar por isso. E do outro lado eu tenho o Sassuolo, que não briga por nada, mas é um time maluco, um time simplesmente kamikaze. Ele vai para ataque, faz gol, leva gol, tá nem aí, está enfrentando o líder, lanterna. É muito legal ver o jogo do Sassuolo, é time doido mesmo. Vamos lá, a Napoli em 34 jogos fez 61 gols, grande ataque, sofreu 30. E o Sassuolo em 34 jogos fez 59 e sofreu 55. Vamos dar uma olhada no histórico. A Napoli vem de 3 jogos sem vencer, só que vem de 12 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6, em todos os 6 foram ambas marcam. Já o Sassuolo vem sofrendo gols há 8 partidas. Das últimas 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Das últimas 8 em 7 foram ambas marcam. Se a gente pegar aqui, os 2 últimos jogos entre Napoli e Sassuolo foram 2-2 e 3-3. Então vamos lá, tropa, para essa partida aqui. Acredito que a Napoli vai vencer? Acredito que sim. Mas confio na Napoli? Acredito que não. Então assim, tropa, jogo bom para gols. Tá? 1,5 a gente não tem odd, por isso que eu não queria trazer esse jogo. Mas contando que eu tenho um grande ataque da Napoli, eu tenho o Sassuolo doidão, né? Time malucão. Uma boa entrada para mim para esse jogo seria o ambas marcam. Aproveitar que a Napoli está sofrendo gol praticamente todo jogo, né? São quantos jogos seguidos sofrendo gols?
12 jogos seguidos sofrendo gol. O pessoal gosta do 12, né? E o Sassuolo é maluco, pô. O Sassuolo é maluco, provavelmente vai levar um gol da Napoli, né? Muito difícil o Sassuolo não levar gol numa partida. Então acredito que, pô, tem duas equipes sofrendo gols com frequência, ambas marcam é interessante, dois grandes ataques também. E o 2,5 também, tá? Já que o 1,5 a gente não tem odds. É mais arriscado buscar isso, mas para esse jogo aqui tem muita probabilidade. Placar para mim 2-2 de novo. Também às 10 horas da manhã, indo para o Turcão da Massa, tem um jogo do Konyaspor, que vai receber o Karagümrük. É um jogo interessante, mas é um jogo perigoso, seria um jogo de final do vídeo, tá? Tô avisando. Vamos lá, vamos dar uma olhada na classificação. O Konyaspor é o terceiro colocado, ele passou um bom tempo na segunda posição, agora foi ultrapassado pelo Fenerbahçe. Fenerbahçe que joga hoje, é importante ficar ligado nesse jogo aqui por conta do Konyaspor. E o segundo colocado, ele vai disputar uma pré-Champions, ele vai ter a chance de disputar uma Champions League, tá? Então o Konyaspor, porra, para ele é um desejo muito grande tentar disputar. Fala aí, conhece o Konyaspor? Não conhece? Então, imagina ele disputando a Champions League, que loucura. Então é o seguinte, pô, o Konyaspor ele tem que ganhar, pô. Se ele quiser ainda alimentar esse desejo de disputar uma Champions League, ele tem que ganhar esse jogo aqui. E o detalhe interessante é que o Konyaspor jogando dentro de casa, ele é simplesmente pica. Ele em 17 jogos ganhou 12, empatou 4 e perdeu apenas 1. É o melhor mandante da competição, é até melhor do que o time que vai ser campeão. Fez 32 gols e sofreu 12. Esse jogo que ele perdeu aqui, ó, tem uma cota, tá? Se for pegar os jogos que ele tá invicto dentro de casa, tá muito jogo invicto. Konyaspor vem sofrendo gol há 3 jogos. Dos últimos 6, em todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6, em 5 foram ambas marcam. O Karagümrük está a 3 jogos sem perder, mas está a 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dito isso, o que eu gostaria de explorar? Um Konyaspor empate anula, jogar a favor de empate de um time que não perde dentro de casa. O perigo desse jogo é que é justamente o Konyaspor, né? Não é um time que a gente está acostumado a fazer entrada, não é um time que a gente está acostumado a comentar. Mas dada a importância do jogo, dada a importância da situação, né? Eu acredito sim que ele não perde, no máximo empata, então daria para ir com o empatezinho anula. Placar para mim desse jogo, 2-1. Pode ser um jogo bom para gols, analisando o último jogo das equipes, mas esse empate anula aqui me pega mais. 10h30 da manhã, campeonato alemão. Eu tenho um jogo do Dortmund contra o Bochum. Tropa, vou comentar assim muito rápido, só para passar por esse jogo mesmo. Por quê? Porque o Dortmund ele tá garantido já na segunda posição, tá? Ninguém tira mais ele daqui. E o Bochum não vai lutar para subir, também não vai lutar para cair, tá aqui já aguardando a próxima temporada. Então é o seguinte, quem quiser entrar na vitória do Borussia é super favorito para ganhar, principalmente jogando dentro de casa e principalmente após ter perdido para o Bayern de Munique. Mas, pô, não almeja nada, tá ligado? Então, aí fica a critério de vocês. Eu não vou comentar porque justamente não é um jogo que vai fazer diferença para as equipes. Outro jogo também às 10h30, eu tenho o jogo do Mainz, que vai receber o Bayern de Munique. O Bayern de Munique é uma sequência normal, né? Eu ia falar incrível, mas é uma sequência normal para o Bayern, na Alemanha. E o Mainz, uma sequência normal também do Mainz. Tá? Essa cotação do Bayern tá interessante, então provavelmente o Bayern vai com time misto ali, time reserva. Acabou de ser campeão, deve poupar alguns jogadores. O Mainz também não é um time que briga por nada aqui em cima, nada aqui embaixo. É um jogo que me chama a atenção essa cotação, tá? Dependendo de quem entrar ali, pode valer a pena. Até porque o reserva do Bayern é melhor que o time do Mainz. Então fica ligado aqui que pode ser uma grande oportunidade essa vitória do Bayern. Vitória sequíssima, tá? Sem empate, sem nada. 11h15 da manhã, La Liga Espanhola. Tem o jogo do Brabo Real Madrid, que vai receber o Espanhol. Tropa, para esse jogo aqui é o seguinte, Real Madrid já é campeão, tá? Real Madrid já é campeão. Tem um jogo muito importante no meio de semana, jogo da volta contra o Manchester City, onde ele tem que reverter o placar. Então o Real Madrid vai com o time reserva, tá? Não tem porquê o Real Madrid não poupar seus jogadores. O Espanhol tá aqui, né? O Espanhol não vai brigar por nada aqui em cima, também não vai brigar por nada aqui embaixo. É um time muito fraco como visitante também. Em 16 jogos ganhou apenas 1. Então é o seguinte, mesma situação do Bayern. Ainda que o Real poupe os jogadores, continua sendo melhor que o Espanhol. Então se você quiser explorar algo a favor do Real Madrid, tem muita chance de acontecer. Só que aquele negócio é time reserva, então fica por conta e risco de você. Se não ganhar, porra, aí tá ligado? Você sabia que o time reserva e não ganhou. Mas é o que eu tô alertando. Mesmo com o time reserva, deve entrar o Bale, deve entrar o Asensio, né? Depende muito do que o Zidane vai fazer no meio de semana, porque pode entrar o Rodrigo também nesse jogo aqui de amanhã. Aí, pô, pode valer a pena, tá ligado? Mas é foda, né? Reserva é foda, entendeu? Fica a critério de vocês. 1h da tarde, Campeonato Português, tem o jogo do Benfica que vai visitar o Marítimo. Tropa, esse jogo aqui é o seguinte, o Benfica já tá garantido na terceira posição, não vai passar o Sporting, nem vai ser ultrapassado pelo Braga.
e o Marítimo não vai almejar também mais nada nesse campeonato. O que dá para você explorar, tá cotação tudo parecida aqui, ó, do Real Madrid, do Bayern, do Benfica. Dá para você explorar um Benfica empate anula. Continua sendo um time muito melhor, mas é um time que não almeja nada, né? Não é um time que precisa da vitória. Então é um jogo que eu tô tentando assim passar rápido já pro nosso vídeo ficar melhor, que os primeiros jogos eu demorei pra caramba. Mas é um jogo que não vale nada, eu tenho um time super favorito que provavelmente vai vencer, mas não tem interesse. Então deixo sempre a critério de vocês. Isso aí, eu gosto mais de entrar em time com que tá ligado? Time que tá buscando alguma coisa. E falando em buscar, 1h30 da tarde eu tenho um jogo do Manchester City que vai visitar o Leeds. Né? Aquela situação que a gente conversou da Premier League, o Manchester City está 1 ponto na frente do Liverpool, então ele tem que vencer, mesmo tendo um jogo difícil contra o Real Madrid, ele não pode se dar o luxo de poupar todos os jogadores, se bem que o Manchester City é diferente, né? Porque assim, o Liverpool, você tem os pilares ali, você tem o Salah e o Mané, que eles estão muito acima de todos os outros. Não, pô, se você pegar o ataque, tem o Gabriel Jesus, tá fazendo um gol pra caralho, tem o Mahrez, tem o Foden, aí olha pro banco, tem o Sterling, que é da seleção, não posso nem falar que é banco, né? Porque o Guardiola, ele acaba movimentando muito o time de acordo com o adversário. Tem o Grealish, que é um bom jogador, embora tenha sido uma enganação, né? O Manchester City pagou muito. Mas, pô, jogando contra o Leeds, o Grealish se destaca. Na meiuca ali tem Gundogan, Bernardo Silva, enfim. É um time muito forte, tá? É um time que deve ganhar, o time fraco do Leeds. O Leeds que deu uma melhorada aqui, já deu uma fugida um pouco do rebaixamento. Tá ameaçado, mas esse jogo aqui pra mim é a vitória do City, tá? Não tem como eu buscar outra coisa. Posso buscar gols, é o que eu posso buscar tirando a vitória, porque o Leeds é um time que sofre muito gol, o Manchester City tem um ataque muito forte, o Manchester City deve já começar amassando a partida, e se você quiser aqui no mais de gol e meio, mais de 2 gols e meio, pode valer a pena. O ambas marcas eu não ia nesse jogo não. Pra cá, pra mim, 3-0 pro City. 3h45 da tarde, Campeonato Italiano, tem um jogo da Lazio que vai visitar o Spezia. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Lazio é 6ª colocada, tá com 56 pontos, mas está 2 pontos atrás da Roma, que é o time aqui que está na zona da Europa League. No momento, a Lazio está na zona da Conference League. Só que assim, essa parte aqui está muito embolada, porque a Lazio está a 2 pontos da Roma, mas está empatada em pontos com a Fiorentina. Está 1 ponto apenas na frente da Atalanta, né, que são times aqui muito fortes. E essa briga aqui por essas 2 vagas vai ficar interessante. As 4 primeiras, os 4 times da Champions já estão definidos. Do outro lado, eu tenho o Spezia, que está com 33 pontos. Está muito longe aqui de cair, está a 8 pontos já da zona do rebaixamento. Analisando aqui que os times não vencem, desses times aqui de baixo, então o Spezia não vai cair, tá? Mas matematicamente tem chance. Lazio em 34 jogos fez 66 gols e sofreu 50. É um time muito over. E o Spezia em 34 jogos fez 34, mas sofreu 59. É um time que sofre muito gol. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Spezia vem de 3 jogos sem vencer. A Lazio vem a 5 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E os últimos 5 em 4 foram ambas marcam. A Lazio que levou a virada do Milan no final do jogo. Então vamos lá. Lazio é a favorita para esse jogo? Sim. Quem quiser ir a favor da Lazio, eu aconselho ir com empate. Tá com uma cotação aqui interessante para ir com o empate anula. E a Lazio tá jogando realmente um bom futebol. Mas eu venho para esse jogo para explorar gols. Eu tenho um time que tá lutando ali em cima, um time maluco igual a Lazio, que vai para frente, faz gol, leva gol. E do outro lado, eu tenho um Spezia que, por mais que não esteja longe do rebaixamento, tem uma remota chance de cair, e jogando dentro de casa vai também ir para trocação com a Lazio, e a gente tem tudo para realmente ver um jogo aberto, tá? Então vou cravar mais de gol e meio no safe, mas esse ambas marcam e o 2,5 vem muito quente para quem é mais ousado, tá? Mas eu vou ficar só no meu mar de gol e meio, para mim já tá ótimo. Até porque também, né, se a gente pegar esses últimos jogos do italiano, zebra, Atalanta não venceu, a Inter perdeu, né, aquele empurra do título que a gente conversa. E a Fiorentina tomou 4-0 do time que ela não perdia, acho que desde, sei lá, não sei quantos anos não perdia. Enfim, então toma cuidado, o campeonato italiano aqui tá tendo suas zebrinhas, é melhor a gente tá indo em gols, tá? Pra cá, pra mim, desse jogo, 2-1 pra Lazio. 4 horas da tarde, campeonato francês, tem um jogo do Rennes que vai receber o Saint-Étienne. Vamos dar uma olhada na classificação, 2 equipes que brigam por momentos distintos. O Rennes tá aqui na zona da pré-Champions, tá com 59 pontos, mas está empatado em pontos com o Mônaco, tá 2 pontos aqui na frente do Nice, tá 3 pontos do Strasbourg, que joga hoje contra o PSG. E assim, tá todo mundo querendo essa vaga na pré-Champions. Certo aqui só tá o PSG campeão e o segundo colocado, o Marseille. E o Gerson tá cravando muito, hein? Vamos lá.
O Saint-Étienne está aqui na zona do rebaixamento, ele não cai direto, somente os dois últimos caem direto. O antepenúltimo, ele disputa contra um time da segunda divisão, essa repescagem aqui. Está com 31 pontos, mas olha só, ele está a 2 pontos do Clermont, está a 2 pontos do Troyes, está a 3 pontos do Lorient, então ele tem chance sim de sair até do... Porque por mais que seja repescagem contra o time da segunda divisão, irmão, o importante, né, o melhor na verdade, é você nem disputar a repescagem, pode você já ficar tranquilo. Então para o Saint-Étienne é importante vencer esse jogo, mas é um jogo complicado. O Rennes em 34 jogos fez 75 gols. Pô, pra vocês terem uma noção, o Rennes ele só tem um gol a menos que o PSG, porque é um time milionário, né? É Messi, Neymar, Mbappé, e o Rennes só tem um gol atrás desses caras. Sofreu 36, já o Saint-Étienne, 34 jogos, sofreu 68, tem uma média de 2 gols sofridos por partida. O Rennes jogando em casa, é o segundo melhor mandante, são 12 vitórias, um empate e 4 derrotas. E o Saint-Étienne jogando fora de casa em 16 jogos, venceu apenas 3. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, tropa. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de gols, dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O Rennes, dos últimos 8 jogos, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. E 7 também foram ambas marcas, até porque tem um ataque muito forte. Tem goleado a maioria dos seus jogos dentro de casa. O Saint-Étienne, dos últimos 6 jogos, sofrendo gols. Dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6, em todos os 6 foram ambas marcas. Então, tropa, para esse jogo aqui é o seguinte, acredito que o Rennes é grande favorito, tem tudo para vencer, só que eu não gosto dessa odd, eu queria essa odd um pouquinho maior. Pô, eu vou tentar levar esse jogo para ao vivo, é o que eu vou fazer, vou tentar levar esse jogo para ao vivo e buscar alguma coisa, de repente, essa odd subindo, ou então uma vitória no primeiro tempo, se o Rennes começar bem, né? O time do Saint-Étienne, realmente o time é muito fraco, mas se eu fosse explorar pré-live, eu exploraria gols, tá? Porque são duas equipes interessadas no jogo, duas equipes que vêm de momentos de muitos gols, duas equipes que quando se enfrentam têm um histórico de muitos gols, então dá para explorar aqui o mais de 2,5 gols ou ambas marcam. É arriscado? É arriscado, mas eu gostaria de explorar. A vitória dá para explorar? Também dá. É favorito o Rennes, mas pô, vou tentar ver a vitória, eu vou tentar ver com uma odd maior. Placar para mim, 3-1 pro time da casa. 6h30 da noite, Campeonato Brasileiro, tem um jogo do Galo Forte Vingador, que vai visitar o Goiás. Essa cotação aqui do Galo tá interessante para a gente ir com o empate anula. O Galo é um time que está vivendo um grande momento, mais uma temporada, vem de 17 jogos de invencibilidade. Dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Goiás vem de 7 jogos sem vencer. Eu tenho um time que não perde contra um time que não ganha, né? Vem sofrendo gols há 7 partidas. Então é o seguinte, não vou nem enrolar muito, acredito na vitória do Galo. Quem quiser ir na vitória seca, aconselho aí separado, mas com um empatezinho anula para botar no bilhete é interessante. Para mim o Galo não perde, no máximo empata esse jogo, tá? A diferença de time realmente ela é muito, muito grande. Placar para mim, 2-0 pro Galo. E para a gente fechar o nosso dia, 9 horas da noite, tem a Copa do Brasil, Palmeiras contra Juazeirense. O Palmeiras e o Flamengo que adiantaram o seu jogo do Brasileirão e vão jogar a Copa do Brasil nesse final de semana. E é o seguinte, analisando que o Palmeiras é um time muito melhor que o Juazeirense, tá jogando em casa. Lembrando que o Rafael Veiga não jogou o jogo da Libertadores, alguns jogadores ali foram poupados, devem entrar nesse jogo aqui. Palmeiras com força total, é jogo que o Palmeiras deve vencer. Não tenho essa cotação ainda, o problema da Copa do Brasil, como eu gravo os jogos num dia antes, muitas vezes não tem da Copa do Brasil, mas assim, se eu tiver uma cotação acima de 1,30, eu vou de Verdão nas cabeças, filho, tá? Verdão no bilhete, vitória. Mas se eu tiver uma cotação abaixo disso, uma cotação de 1,11, né, essa cotação esmagadíssima, essa cotação bosta que eles deixam pra gente às vezes, eu iria com a vitória do Palmeiras no primeiro tempo. Para mim o Palmeiras vai amassar, elenco descansado ali, a maioria deles, principalmente o Rafael Veiga, que é o principal jogador. O Palmeiras tem tudo já para começar vencendo o jogo, eu iria com essa vitória no primeiro tempo, se minha odd fosse baixa. Se minha odd fosse um pouquinho mais alta, não tem por que eu me expor tanto assim, eu iria só com a vitória. Placar para mim desse jogo, pô, 3-0 pro Palmeiras. Bom, tropa, fechamos nossos jogos. Sabadão tem muito jogo. Eu sei que eu tive que passar por muito jogo aqui que eu não comentei, mas também não dá porque senão o nosso vídeo vai ter 5 horas.
Não tem como. Então eu separei jogos que pra mim tem mais valor. Caso você tenha analisado outros jogos também, como eu falo pra vocês, cai dentro, tá? Você só vai aprender a realmente fazer uma boa análise errando, praticando, errando, anotando porque deu errado, o que deu errado. E aí sim você vai, tipo, como é que eu vou dizer? Você vai moldando, né? Você vai ajustando ali os seus erros, aparando as arestas até chegar no nível bom de análise. Então é isso. Espero contar com a presença de vocês amanhã. Espero que a gente continue vivendo esse bom momento que a gente está vivendo. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima. Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha arriscada pra gente. Primeiro jogo cravei a vitória seca do Manchester City. Vai poupar alguns jogadores, provavelmente, porque tem confronto pela Champions League. Porém, é obrigado a vencer, senão pode ser ultrapassado pelo Liverpool na reta final. Segundo jogo, cravei a vitória seca do Bayern de Munique. Tá com uma cotação alta contra adversário que não vence há muitos jogos. Provavelmente deve ir com um time misto ali, mas mesmo assim acredito no poder do Bayern e vou cravar essa duplinha com uma odd total de 1,99. Sempre bom para dobrar o nosso investimento. Tô próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!